Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso projeto. Esse projeto que o Soma preparou com tanto carinho para ajudar você, candidato, a se preparar para o concurso do CNU, nosso projeto do zero ao sério. Eu sou a professora Lilian Moraes e vou estar com vocês nessa noite de hoje para falar sobre um decreto, o decreto 4.887 de 2003. Tá certo? Mas antes da nossa aula começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para você receber as notificações quando novas aulas forem liberadas aqui no canal do Soma e, claro, te convidar para ser nosso aluno. Vem para o Soma, porque aqui a gente tem uma gama de cursos diferentes para te ajudar a conseguir aquela tão almejada vaga num concurso de área ambiental. Tá certo? Belezinha? Então tá bom. Já se inscreveu? Podemos começar? Ótimo. Então vamos lá? Vamos de aula? Então vamos lá, galera. Professora Lilian aqui hoje com vocês para falar sobre o decreto 4.887. Dá uma olhada aqui. Ele vai ser aquele decreto que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Tá certo? Se ao final dessa aula você ainda tiver com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Meu contato do Instagram está aqui, você me manda uma DM, tá certo? Que eu tento te ajudar e sanar as suas dúvidas. Então vamos lá? Olha só, galera. A questão da regulamentação de terras quilombolas no Brasil, mesmo após o reconhecimento pela Constituição Federal, que a gente já vai falar sobre ele, ela tem sido palco de muitos debates e, ao mesmo tempo que avança, retrocede também, tá? A legislação que regula essa matéria, ela é intrincada, ela é sobreposta. Então, existe uma necessidade de sistematização. Tá certo? A nossa Constituição, a Constituição de 88, ela reconheceu lá quando ela foi promulgada, a propriedade quilombola em seu artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E lá, na letra da lei, diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Tá? Então, já lá na Constituição, em 88, houve esse reconhecimento. Daí, em 2003, este decreto, que é a matéria da nossa aula de hoje, o decreto 4.887, vem para regulamentar o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, tá certo? Antes da gente adentrar esse decreto, vamos rapidamente fazer aquele breve histórico, tá? Para vocês entenderem quem são esses remanescentes dos quilombos, né? Vamos pensar lá na nossa aula de história, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Em que a gente tinha a mão de obra escravizada, fugindo dos seus capitães do mato, fugindo dos seus senhores, e aqueles que conseguiram fugir sem serem recapturados, eles permaneceram escondidos em lugares ermos, afastados, e à medida que iam encontrando outros fugitivos, iam formando grupos, tá certo? Esses digamos assim, acampamentos, assentamentos, que recebem o nome de quilombos. E ali naqueles quilombos, esses fugitivos, né, essa mão de obra escrava fugitiva, passava a constituir comunidades isoladas, porque eles se estabeleceram em locais ermos, lembra? Comunidades isoladas, formadas distantes, né, do perímetro urbano, tá? Igualmente, né, seus territórios advinham de conquistas de terra por doações, heranças, serviços prestados ao Estado, permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades, bem como a compra de terras. Então, além dessa região que eles já ocupavam na formação dos quilombos, eles também recebiam terras, ou ganhavam ou compravam por elas.
compravam essas terras. Ou eles recebiam por doação, ou por herança, ou como pagamento por um serviço prestado, tá? Ou eles mesmos iam e adquiriam essas terras. Tudo bem? Isso aconteceu, gente, tanto durante a escravatura quanto após a abolição, tá certo? Aqueles quilombos que lá atrás ficavam em locais isolados e eram habitados por essa mão de obra escrava negra, fugitiva e também os libertos depois, hoje se perpetuam em territórios ocupados por seus descendentes, tá? Preservando os costumes e a cultura dos seus antepassados. Palavras-chave aqui nesse slide, tá? Preservação dos costumes e da cultura dos antepassados dos quilombos, tá certo? Nosso decreto, matéria dessa aula, o decreto 4.887, tá? Ele traz uma definição para quilombos. Diz assim, tá no slide de vocês, ó, acompanha comigo. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, tá certo? E é bom vocês saberem que comunidades quilombolas, elas estão espalhadas pelo Brasil, de norte a sul. E hoje em dia elas não estão mais apenas longe do perímetro urbano no meio rural. Não, a gente tem comunidades quilombolas também em área urbana, tá certo? A nossa legislação, a legislação brasileira, parte do pressuposto de que a identidade quilombola depende da sua autoidentificação. Olha aqui, por isso que eu circulei essa palavra, tá? A legislação brasileira se baseia na autoidentificação para identificar a identidade quilombola, tá certo? De acordo com o INCRA é o nosso Instituto Nacional de Reforma Agrária, tá? As comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana que se autodefinem aqui novamente a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Certo? Tudo bem? Então vamos responder uma questãozinha aqui antes da gente continuar falando sobre o decreto. Olha só, essa questão é de 2019 e diz o seguinte: de acordo com o artigo 2º do decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, os quilombolas são remanescentes das comunidades dos quilombos e são grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra. Assinale a alternativa correta a respeito dos quilombolas. Então vamos dar uma lida? Vamos analisar juntos. Ó, para quem não está lendo, está só me escutando, a letra A diz o seguinte: toda a população negra pode ser considerada quilombola. E aí, gente, isso aqui pode estar correto? Toda a população negra pode ser considerada quilombola? Claro que não. Essa afirmativa, ela ignora a especificidade histórica, cultural e territorial que vai definir uma comunidade quilombola, tá? Existem essas especificidades. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B? A letra B diz assim: os grupos quilombolas precisam comprovar por documentos que descendem de escravos. Qual é o princípio em que se baseia a legislação brasileira para definir a identidade quilombola? Autoidentificação, autoatribuição. Não há necessidade de comprovação por documentos, não, senhores. Essa daqui está errada. Letra C. A letra C diz assim: hoje em dia não existem mais quilombolas, em decorrência da ampla miscigenação da população brasileira. E aí? Não existem mais quilombolas? Existem sim, tá? Existem sim. E a gente vai falar sobre os procedimentos para eles terem seu território reconhecido e demarcado ao longo desta aula. Então essa aqui também está errada. A letra D
diz o seguinte, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, ó, que aqui tem a letra D e a letra E, tá? Ficou faltando a letrinha aí. Letra D. Quilombolas se confundem com os grupos indígenas e têm os mesmos direitos. E aí, gente? Eles não se confundem, eles são grupos distintos. E por serem grupos distintos, eles têm legislações distintas também. Eles não têm os mesmos direitos, tá? Então a letra D também está errada, ok? E por último, só o que nos restou foi a letra E, mas vamos dar uma lida para a gente se certificar de que ela está correta? Comunidade quilombola remanescente é um conceito jurídico-político ancorado em realidade específica desse agrupamento social. Pronto, tá aí a nossa resposta. Letra E. Tudo bem? Podemos seguir? Bom, então, continuando, o autorreconhecimento, lembra, a autoatribuição é a etapa inicial para se auferir o título da propriedade quilombola. E isso está disposto nesse artigo 2º, parágrafo 1º do nosso decreto. Para os fins deste decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade, tá? Então, a autodefinição é a etapa inicial. Eles têm que se reconhecerem como remanescentes de quilombos, tá certo? Então, olha só, o que mais que a gente tem de informação aqui nesse slide? São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as utilizadas para a garantia da sua reprodução física, social, econômica e cultural, tá? É a definição do tipo de terra que pode ser considerada remanescente das comunidades dos quilombos, tá? São aquelas que são utilizadas para garantir a sua reprodução física, social, econômica e cultural. Além disso, para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado, palavra-chave aqui, ó, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. Então, se houver documentos que comprovem, eles podem ser apresentados, mas é facultativo, não existe essa obrigação. A autoatribuição, a autoidentificação é suficiente para dar início a este processo. Tudo bem? Certinho? Então vamos continuar. Olha só. Dessa forma, essa comunidade deverá se constituir em uma pessoa jurídica e remeter o pedido à Fundação Cultural Palmares, que é o órgão encarregado de analisar esse documento, tá? Esse pedido, onde nesse documento tem que constar, entre outros requisitos, a identificação histórica com a terra habitada pelos remanescentes. Qual é a identificação histórica que aquela comunidade tem com aquele pedaço de terra ali, tá bom? E esse órgão também é encarregado de emitir a certidão de acordo com a portaria da Fundação Cultural Palmares, número 98, tá? Então, essa fundação ela vai voltar a aparecer porque ela é de extrema importância para este processo previsto no decreto, tá certo? Após, eu estou dando um panorama geral para depois a gente cair para o decreto, tá certo? Após a emissão desse certificado, a fundação ela continua envolvida no procedimento, pois ela deverá conceder suporte para que a comunidade adquira a titulação definitiva da propriedade, que então é emitida pelo INCRA. Quem emite a titulação é o INCRA, tá certo? Além disso, a Fundação Cultural Palmares garante assessoria jurídica às comunidades, seja para que defendam seus territórios contra qualquer tipo de violência ou mesmo para que desenvolvam projetos conectados a políticas públicas. Tudo bem? Certinho? Então vamos responder essa questão aqui, antes da gente continuar. Uma questão de 2017, que diz assim: acerca da proteção a grupos vulneráveis, julgue o seguinte item. Tem um S a mais aqui, galera, ignora. O reconhecimento da ascendência quilombola pelas autoridades federais independe de a própria comunidade atribuir-se essa característica. Já falei
no mínimo 4 vezes durante essa aula. E aí? Tá certo ou errado esse item aqui? Está errado, errou, está errado. Por quê? Porque ele está dizendo que independe da comunidade se atribuir. Autoatribuição. O reconhecimento da ascendência quilombola pelas autoridades fiscais depende fundamentalmente da autoatribuição, galera. Autoatribuição. Da autoatribuição dessa característica pela própria comunidade, tá? Então, esse item aqui está errado, beleza? Então, vamos cair agora para o decreto, vamos esmiuçá-lo. Por força do artigo 3º, agora vamos falar um pouquinho das competências, tá? Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, tá? Então, compete ao INCRA, podemos entender assim, tá? A identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, cabendo aos estados, Distrito Federal e municípios a competência concorrente, tá? Então, essas medidas são de competência do INCRA, que representa o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem? O INCRA está escrito lá no decreto que ele deveria regulamentar os procedimentos administrativos previstos nesse decreto. E o INCRA fez isso em 2009. Ele lançou a Instrução Normativa número 57, que vem regulamentar este procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, tá? Então vamos recapitular aqui para a gente continuar. A primeira etapa desse procedimento administrativo inicia-se pelo requerimento de qualquer interessado, tá? Eles fizeram a requisição do reconhecimento ou ela pode ocorrer de ofício pelo INCRA, tá certo? Assim, a comunidade vai encaminhar à Superintendência Regional do INCRA do seu estado o pedido para regularização do território, junto com a certidão de registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos, tá bom? Certinho? Já no artigo 4º, ele diz o seguinte: compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos nos termos de sua competência legalmente fixada. Atenção aqui para a gente não confundir, tá? Então, compete a essa secretaria, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, assistir e acompanhar o INCRA nas ações de regularização fundiária para garantir os direitos étnicos e territoriais. Já no artigo 5º, o decreto diz que compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regulamentação fundiária para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento previsto nesse decreto. Então percebam que existem 2 ministérios, 2 entes auxiliando, dando suporte ao trabalho do INCRA, mas com objetivos diferentes, tá? Essas entidades de que tratam os artigos 4º e 5º devem assistir, acompanhar e fiscalizar todas as etapas, garantindo a eficácia dos direitos da comunidade, tá? Cabe a essas entidades, bem como a comunidade interessada também, acompanhar e fornecer informações necessárias, claro, dentro das suas possibilidades, para a elaboração de um documento chamado relatório, eu vou colocar aqui, ó, vou simplificar, relatório técnico
de identificação e delimitação. A sigla desse relatório é RTID, tá? O RTID, este relatório, é um documento que é produzido por uma equipe multidisciplinar do INCRA, que objetiva a identificação e a delimitação do território quilombola reivindicado. Tudo bem? Gente, estou falando rápido porque é muita coisa e a gente não tem muito tempo nessa live, tá certo? Vamos seguir então. Lá no artigo 6º, diz assim, fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados, tá? A comunidade, ela pode acompanhar o procedimento por meio dos seus associados ou por um representante, tá? Uma vez que ela é a principal beneficiada desse procedimento. Então, ela tem este direito, tá? Tudo bem? Nessa segunda etapa, gente, o Instituto, o INCRA, faz um estudo da área onde a comunidade se encontra. Para quê? Para fundamentar aquele relatório, o RTID, tá? Esse estudo ele vai conter informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, socioeconômicas, históricas e antropológicas daquele contexto, tá? Então, o INCRA recebeu a solicitação, ele vai fazer o estudo e vai elaborar esse documento. Este estudo, bem como a definição e a demarcação do território, antes de ser finalizado, será precedido de reuniões com a comunidade e um grupo técnico interdisciplinar, a fim de dar transparência às decisões sobre os procedimentos adotados, tá? Esse relatório será elaborado pelo INCRA. Tudo bem? Tá? Então, olha só o que diz no artigo 7º aqui, O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federada, onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações. Então, o INCRA fez o estudo, concluiu esse trabalho de campo, ele vai publicar no Diário Oficial da União um edital com as seguintes informações. A denominação do imóvel ocupado ficou cortado aqui, gente. A denominação do imóvel ocupado pela comunidade, vamos finalizar assim, circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel, limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas, ou seja, as dimensões ali da terra, títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação, tá? Então, ele vai publicar essas informações por 2 vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da Unidade Federativa em questão. Tudo bem? Antes da gente seguir com os procedimentos, vamos responder essa questãozinha aqui, que é de 2018, galera, e diz assim, com base na Lei 12.288, de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, na Recomendação CNPM número 40, 2016, e no Decreto 4.887, de 2003, julgue o próximo item. E aí o item é o seguinte: a legislação admite que as pessoas remanescentes das comunidades dos quilombos indiquem representantes para participar do processo administrativo de reconhecimento de titularidade das terras quilombolas por elas ocupadas. E aí, acabamos de falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui sem deixar vocês tontos, tá? Olha lá no artigo 6º, em que fala que eles podem participar diretamente ou por meio de representante por eles indicados, tá? Representantes, pode sim, está certo, com base no artigo 6º. Tudo bem? Vamos continuar? Então, olha só. Após
lá no artigo 8º desse decreto, tá, gente? Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para no prazo comum de 30 dias opinar sobre as matérias de suas respectivas competências. O que isso quer dizer, galera? Que o INCRA vai ainda consultar uma série de órgãos e entidades a respeito das informações que estão ali naquele relatório. Entre esses entes está o IFAM, que mais? O IBAMA, o AFUNAI, a própria Fundação Cultural Palmares. Eu tô lendo fora da ordem, mas eu vou ler todos. Ficou faltando qual? Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional. Eles têm, lembra, 30 dias para opinar. Se o prazo terminou e não houve manifestação dos órgãos e entidades, tá? Vai se dar como tácita a concordância, ou seja, assume-se que todos eles concordaram com o conteúdo do relatório técnico, tá certo? Voltando aqui, lá no artigo 9º diz assim, ó, todos os interessados terão o prazo de 90 dias após a publicação e notificações para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes, tá? Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, tá? Então, olha só, vamos prestar atenção aqui. Se houve contestação, e elas foram procedentes, o edital, aquele edital que foi publicado no Diário Oficial, lembra? O edital é retificado e republicado. Se a contestação for improcedente, o relatório... Eita, professora! Vou botar para cá. O relatório é aprovado em definitivo. Tá bom? E aí, depois disso, qual fase que vem? Vai ser a fase da regularização fundiária com desintrusão de ocupantes não quilombolas mediante desapropriação e ou pagamento de indenização e demarcação do território. Tá certo? Então, vamos falar sobre essas partes aqui rapidinho e a gente vai... E eu já falo com vocês. Olha só. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem, aí aqui eu separei pelos artigos, tá? Em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. Tudo bem? Quando essas terras estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis, visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado. Tudo bem? Quando essas terras estiverem sobre terras de propriedade dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o INCRA vai encaminhar os autos para os entes responsáveis pela titulação, tá certo? No caso, se essas terras ocupadas elas estiverem em terras, essas terras que estão participando dessa demanda por reconhecimento, elas estiverem localizadas em terras públicas, a desapropriação ou o pagamento de indenização, eles vão se tornar desnecessários, Pois como elas já são terras da União, a propriedade ela vai ser titulada ao INCRA ou vai ser titulada pelo INCRA ou pela Secretaria de Patrimônio da União. E se estiverem em terras estaduais ou municipais, a titulação será realizada pelo respectivo ente
federativo, tá certo? Então, olha aqui para mim. Ó, essa aula não terminou. A gente vai continuar, tá? Falando sobre esse decreto, porque esse decreto não terminou, mas a gente já pode resumir algumas etapas. Primeiro, o que foi feito? A comunidade que quer ter o seu território demarcado, reconhecido, todas aquelas ações lá, ela precisa se auto-identificar e fazer esse pedido. Gostaria, né, se constitui como uma pessoa jurídica e entra com o pedido. Gostaríamos de ser reconhecidos como remanescentes quilombolas e esse território aqui deveria ser nosso. Ela entra com esse pedido. Isso pode acontecer a partir de uma comunidade que se auto-atribui descendente remanescente de quilombos ou de ofício pelo INCRA, tá? Uma vez que esse pedido começou, esse processo administrativo começou, o INCRA vai fazer uma série de estudos relacionados à área e vai emitir um relatório. Esse relatório, ele passa por vários órgãos, vários entes que podem opinar, podem contestar, tá? Uma vez que esse relatório ele é aprovado, parte então para a última etapa, que é a etapa da desapropriação, caso haja outras pessoas, né, caso aquela área esteja sendo ocupada de outra forma, e a titularização, a regularização fundiária dessa área, tudo bem? E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Então eu te agradeço por ter estado comigo aqui nessa live de hoje. Se você quiser continuar assistindo esse conteúdo, vem fazer parte do Soma, vem ser meu aluno, vem ser nosso aluno, porque a gente pode te ajudar a conseguir essa vaga que você tanto almeja, tá certo? Já se inscreveu? Já faz parte aqui do canal? Vai receber as notificações? Beleza! Aos meus alunos, eu te espero na próxima aula. Obrigada, gente! Até a próxima!